a zona de classificação da Libertadores. As equipes em campo, as equipes perfiladas, e nós teremos execução do hino aqui no Serra Dourada, em Goiânia, para depois a gente acompanhar todos os lances de Atlético e São Paulo. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Recebe um grande público. De repente a torcida do São Paulo está ou em maior ou, na hipótese menos otimista para os São Paulinos, e igual número a torcida do Atlético. Claro, uma torcida muito preocupada com a situação do time. O Atlético Goianiense tem uma vitória, 2 empates e 8 derrotas no campeonato. E hoje vem para o jogo assim escalado pelo técnico Jairo Araújo, que é um técnico interino. O Atlético começou com Adilson Batista, passou o Hélio dos Anjos e agora está o Jairo comandando o time. E a gente vai conferir então como ele escala a equipe para o jogo desta noite aqui no Serra Dourada. O goleiro com a camisa de número 1 é Márcio. Na defesa, 2 Marcos, 3 Renier, 4 Gabriel e 6 Heron. No meio-campo, 5 Marino, 8 Joilson, aquele que jogava no São Paulo, inclusive 7 Hernandes, 10 Wesley. Na frente, 9 Ricardo Bueno, 11 Patrick. Este é o time do Atlético de Goiás para enfrentar o São Paulo. Aí está o Jairo, o técnico do Atlético, que já há muito tempo faz parte da comissão técnica e é um treinador que já assumiu outras vezes este cargo interinamente. O São Paulo tem 6 vitórias, 1 empate, 4 derrotas no campeonato. São Paulo tem 19 pontos ganhos e vem hoje com Denis no gol número 22. Ney Franco mantém os 3 zagueiros, 4 Rodolfo, 3 Rafael Tolói e 14 Edson Silva, jogando no lugar do suspenso João Felipe. Na linha de meio campo, 23 Douglas, 15 Denilson, 18 Maicon, 10 Jadson, 6 Cortez. E na frente, os jovens Ademilson, camisa 29, e William José, número 19, os autores dos gols da vitória contra o Figueirense, o time do técnico Ney Franco, para a partida desta noite contra o Atlético Goianiense. Caio Ribeiro vai comentar o jogo aqui com a gente. Caio, o Atlético tem a pior defesa do campeonato, uma campanha muito ruim nesse começo de competição. O São Paulo tenta engrenar. É muito favoritismo para o São Paulo, ou aqui no Brasil essa história de pegar a lanterna de campeonato não garante nada? É um jogo perigoso, Kleber, porque o Atlético não tem nada a perder. A campanha dele até aqui é muito ruim e joga em casa, então sempre tem um pouquinho mais de otimismo, um pouco mais de confiança. Agora, o São Paulo, até pelo que fez no jogo passado contra o Figueirense, pode ser considerado favorito, sim. Vamos conferir a arbitragem para o jogo de hoje. O árbitro vem de Minas Gerais para apitar a partida. Escalado Emerson de Almeida Ferreira, ele tem o Márcio Eustáquio Santiago, o Marrubson Melo Freitas como bandeiras, José Caldas Souza e o Wallace de Souza são os árbitros que ficam nas linhas de fundo de Tocantins e também de Minas. O Leonardo Gaciba de olho na arbitragem ali do Emerson de Almeida Ferreira. É mais um estreante no Brasileirão, Gaciba? Exatamente, estreando nesse Campeonato Brasileiro de 2012, faz seu primeiro jogo. Fez 3 ano passado. É um árbitro promissor, 33 anos, esse mineiro. Foi o melhor árbitro do Campeonato Mineiro em 2011, no ano passado. Esse ano demorou para receber a primeira oportunidade, mas está aí, né? Tomara que aproveite bem essa primeira oportunidade na competição. Vai começar o jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida entre
Atlético e São Paulo aqui no Serra Dourada. O time do São Paulo já fica com a bola dominada no campo de defesa. Aí o Edson Silva. Vem buscar a bola o Michael. Hoje joga aí pelo lado direito da defesa o Rodolfo. Quando o João Felipe está em campo, ele vai lá onde está o Edson Silva esta noite. A bola passou pelo Gabriel. Provavelmente já provocou o primeiro susto no torcedor do Atlético. O time de Goiânia não consegue sair para o jogo. O São Paulo recupera mais uma vez. Começou com o Jadson, o Edson e agora o Cortez. Rodolfo. Aí o Douglas. Boa jogada com o Michael. Recebeu o William José no meio, fez o trabalho de novo com o Jadson. Passou lá o Cortez, a tentativa era com ele. Foi lá o Ademilson para recuperar a bola pelo time do São Paulo. Cortez. Vai pintar cruzamento na área. Foi forte demais. A tentativa de jogada lá pela esquerda do ataque do São Paulo. E é impressionante como o Douglas se mexe, né? Ele que estava lá na ponta esquerda. Você pode até dar um desconto. O lateral direito foi lá na ponta esquerda, cruzou de pé esquerdo, não cruzou bem. Mas de vez em quando ele aparece lá na esquerda do ataque. Agora veio na direita. Será que é uma orientação do técnico, Caio, ou é coisa de jogo mesmo, em determinado momento da partida? Não, é uma liberdade que o técnico dá em função de você escalar o time com 3 zagueiros. Então eles jogam mais ofensivos. Agora, o jeito, eles vêm por dentro e vêm por fora. Bem liberdade. Lá na ponta esquerda, haja liberdade. Olha aí o Cortez. Agora ele faz o drible com a canhota. Ele cruza bem. Conseguiu tirar o Heron na zaga do Atlético. Vai tentar o primeiro lance ofensivo o Atlético Goianiense. Jogada feita pelo Wesley. O Michael acompanha. O Wesley tenta levar para o fundo. Segurou. Tem só um companheiro na área. Por isso ele não fez o cruzamento. E esse companheiro recebe, é o Patrick, que bate pro gol e bate mal. O Patrick estava sozinho lá dentro da área. O Wesley conseguiu fazer a jogada, tocou no Ricardo Bueno. A posição é normal, como você vê. Acabou perdendo o gol o Patrick. Acabou perdendo. O Douglas acho que dava condição aqui embaixo, né, Gaciba? Mas é uma desatenção do sistema defensivo do São Paulo. Agora, só para completar em relação aos alas, a grande vantagem desse esquema é que, além de velocidade, eles sabem jogar por dentro. Por isso que tem esse tipo de movimentação. E o São Paulo chega outra vez. Dominou o Ademilson, tocou no meio. O Jadson com o Douglas. E olha onde estão, aquele papo de... E às vezes a gente fica falando o ala, o lateral, e quem não é do dia a dia do futebol pode ficar... Como assim? Eles estão falando do quê? Como o São Paulo está com 3 zagueiros, o Douglas e o Cortez, tem uma velha máxima do futebol que os laterais nunca podem avançar, atacar ao mesmo tempo. Você viu nesse lance que os dois estavam no ataque. O Douglas fez o passe para o Cortez, já que o São Paulo com 3 zagueiros libera ambos. Cobrança lá para dentro da área, Rodolfo tentou a cabeçada. Conseguiu afastar no primeiro momento a defesa do Atlético e agora o arremesso fica para o time do São Paulo. Em Florianópolis no domingo, o São Paulo começou bem, fez um gol com 1 minuto. Aqui o jogo tem mais de 4 e o São Paulo é que vai ditando o ritmo do jogo. Só o São Paulo praticamente trabalha a bola. Aí o Rafael Tolói, tanto ele quanto o Douglas, com passagens aqui pelo futebol de Goiás, pelo Goiás, grande rival do Atlético. Douglas tocou no meio para Michael. Vem de trás Denilson. Se mandou de novo, recebeu. É opção sempre o Cortez. Faz o cruzamento para a área. William José matou no peito. A matada foi bonita. Um chute levantou a torcida dos dois lados. Uma agradecendo e a outra ficou meio bronqueada.
matada foi boa. O chute a gente deixa pra lá. Aí vem de novo o São Paulo com o Ademilson. Michael toca na esquerda, Cortez. Vai começar com um dos 3 zagueiros e vai passar provavelmente pelos 3 abaixo, certamente. Ó, passou pelo Edson, pelo Rafael Tolói, agora o Rodolfo. Vem de novo o Tolói, recua todo o time, o Atlético. Cortez ia botando na frente, saindo da chegada do Marcos. O corte foi feito pelo Renier. O time do Atlético Goianiense tenta o contra-ataque. O Hernandes começou a jogada e o time do Atlético não conseguiu dar sequência. Edson Silva. Agora o Cortez vai sair do campo de defesa, já passou a linha de meio campo, ele está bem aberto na esquerda, bem aberto na direita o Douglas. A bola do Michael é exatamente para o Douglas. Bom domínio. Drible também. Na sequência veio da cobertura o Heron para fazer o corte. Mais do que alas ou laterais, o Douglas resolveu um problema que já vinha se arrastando do campeonato pós-campeonato pela lateral direita. O setor direito da defesa. Já não preocupa mais. Mais do que isso, ganhou um lado ofensivo muito forte. Jogador revelado, repito, pelo Goiás, que teve passagens por seleções de base. O Ney Franco, técnico do São Paulo, que conhece muito as divisões de base do futebol brasileiro. Mantém o Douglas como o Leão escalava. O São Paulo trouxe, ele chegou machucado e estava na cara que ele seria bem interessante para o São Paulo nesse lado direito aí do time. Edson Silva. Confiou no domínio do Rafael Tolói. Rodolfo com Douglas. O São Paulo toca a bola e já pode-se perceber uma insatisfação da torcida do Atlético. O time jogando em casa. É claro que é uma equipe insegura pelos resultados do campeonato. E vai marcando o São Paulo. Aliás, vai deixando o São Paulo tocar. Marca quando ela chega ali, ó, na intermediária como chegou. O corte foi feito, primeiro lance do Marino. Agora o juiz para e marca a falta. Falta para o time do Atlético Goianiense cobrar. O Rafael Seba está com a gente na transmissão. Ele acompanha o futebol de Goiás. Você diria que já há muita preocupação ou o Atlético ainda está usando o discurso do campeonato é longo e falta muito tempo? Rafael, boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Não, há muita preocupação, sim. Muita gente, muitos dirigentes, inclusive, já expressaram publicamente, né, que se o time não reagir, logo vai ser rebaixado aí até com certa antecedência no Brasileiro. De rodada a rodada, mudanças na equipe. Alguns jogadores que caem. Os últimos, até então titulares absolutos, o meia Bida e o zagueiro Gilson, foram sacados do time depois da goleada sofrida para o Inter em Porto Alegre. A grande novidade é a presença do Patrick, primeiro jogo como titular. Ele que foi artilheiro do campeonato goiano com a camisa do Vila Nova. Kleber. E o Atlético tenta partir para o campo de ataque. Aí a movimentação pela esquerda, exatamente do Patrick. Recebeu, ele que teve a primeira e única chance até agora do Atlético. Virou o jogo, ela passa pelo Joilson, chegou lá na direita para a tentativa do Marcos. O chute de fora à esquerda. Aí limpou e bateu firme o Ricardo Bueno. É o Ricardo Bueno mesmo. Aquele que até outro dia estava jogando no Palmeiras. Agora está no Atlético de Goiás. Em casa, o Atlético ganhou do Figueirense por 3-2. Foi a primeira vitória há 2 rodadas, né? Demorou para ganhar. Empatou com a Ponte Preta. E aqui mesmo no Serra Dourada perdeu do Grêmio, do Fluminense e do Náutico. Quer dizer, tem um baixo aproveitamento em casa de 27%. O que é terrível no momento que você está lutando para fugir das últimas posições. Atlético de Goiás, que teve no ano passado uma campanha até razoável, tanto é que está na Copa Sul-Americana de 2012. Copa que começa para os times brasileiros quarta que vem. Palmeiras pega o Botafogo, o Bahia e o São Paulo fazem outro jogo. Depois nós teremos Grêmio e Coritiba, Atlético Goianiense e Figueirense. 2 que estão na zona do rebaixamento. William José.
Tentou escapar, esticou o pé e foi bem no corte o Gabriel. Pela direita, Marcos. Já são mais de 10 minutos. Tentou a jogada Ricardo Bueno. Passou o Marcos, recebeu, aí chega bem o Atlético, cruzamento feito. Bateu mal na bola. Hoje, depois do futebol, as emoções de Gabriela Globo. A gente se liga em você. Vivo, aqui a cobertura vai onde você for. Aí vem o time do São Paulo, Jadson. Esses gritos do fundo são do Jairo Araújo, o técnico do Atlético, pedindo para o time se ligar na marcação. Chegou ali o Gabriel para fazer o corte. Ricardo Bueno. Aí o Joilson recebe, já ficou cercado por dois, conseguiu escapar bem. Aí a bola com o Gabriel. Vai, Sim, vai! Aí vem trabalhando o time do São Paulo com o Jadson para o Ademilson correr. Fica com o time do Atlético a bola, Marino. Marcos. Começa o Joilson, o time do Atlético nem arriscou uma saída mais rápida. Para muita gente, uma vitória só contra o Figueirense é pouco para devolver a tranquilidade ao time. Mas a impressão é essa, não é não, Marco Aurélio Souza, que está acompanhando o São Paulo. Boa noite, Marco. Boa noite, Kleber. Sim, a impressão é essa. Inclusive, teve uma tranquilidade que agora, né, voltou lá para o centro de treinamento e a confiança no trabalho do Ney Franco. Ele chegou com grande expectativa de todos por lá, daí 2 resultados que não foram de vitória. Já se falou que o Ney estava enferrujado, né, Kleber? Entre aspas, já que ele estava trabalhando com as categorias de base e não treinava um time diariamente como está fazendo agora, mas o Ney já provou que não está enferrujado, não, e está, pelo contrário, muito motivado para trabalhar no São Paulo e voltar a um clube de futebol. Como se sabe, trabalhando em seleção, o técnico não tem o dia a dia, né? E ele coordenando as seleções de base, trabalhou no Mundial Sub-20, classificou o time, né, para os Jogos Olímpicos, enfim. Mas não é, claro, o dia a dia normal de técnico de futebol. Você já trabalhou com técnico enferrujado, Caio? Não, mas o Ney é bom treinador. Além de saber armar taticamente as equipes, gosta de um futebol bem jogado, de movimentação e bola no chão. E sabe trabalhar com a categoria de base. Eu acho que isso é fundamental e é o segredo para todo o clube. E aí o Atlético é quem ataca agora, com o Marcos. São Paulo deixa só o William José lá no ataque. Aí vem trabalhando o time do Atlético. O lançamento feito pelo Gabriel. Foi forte demais, tentou e não conseguiu chegar no lance o ataque do Atlético. O Joilson foi campeão brasileiro pelo São Paulo. Ele estava no elenco do São Paulo em 2008. No tricampeonato, né? São Paulo faturou 2006, 2007, 2008. O Joilson era um dos jogadores que conquistaram o título. Já são mais de 14 minutos. 0-0. Encosta lá, ei! Encosta lá com ele, vai posicionando. Agora o juiz está marcando a falta cometida pelo Joilson. Eu falei da campanha do Atlético em casa, o São Paulo fora. Tem 7 pontos. Ganhou do Cruzeiro e ganhou do Figueirense. Empatou o jogo e perdeu 3 partidas. Das 4 derrotas do São Paulo, 3 fora de casa, uma só do Morumbi para o Vasco. Vem aí o ataque paulista com o Cortez. Michael joga um pouco mais atrás para o Denilson.
Boa bola de primeira do Douglas. Jadson dominou, ajeitou, levou por dentro, mas acabou errando na sequência. O outro que conhece bem o Serra Dourada também passou pelo Goiás. Tentou arrancar ao time do Atlético, o juiz marcou a falta cometida sobre o camisa número 10, o Wesley. Falta do Douglas. Esse lance do Jadson que a gente mostrou agora é típico de falta de entrosamento. O Ademilson correu para diagonal para sair na cara do gol, para receber esse passe em profundidade. O Jadson jogou no corpo para tentar que ele escorasse e fizesse 1-2. Isso aí só a sequência de jogos que vai trazer o entrosamento necessário. O passe foi feito pelo Hernandes. Outra falta. Agora do Rodolfo. De novo em cima do Wesley. Precisa tomar cuidado com aquela história do rodízio. Daqui a pouco o juiz faz aquele 1, 2, 3 e adverte provavelmente quem fizer a terceira. Exatamente, de vez em quando acaba caindo nas costas de qualquer um. Essa equipe está muito faltosa. Agora, por enquanto, não é o caso. Nós temos 6 faltas no jogo, início do jogo muito tranquilo. E o Atlético tem uma boa chance na bola parada. Na cobrança, o Marcos. Lá para dentro da área, o toque do Atlético. A torcida do Atlético Goianiense vibra. Veja que o Denis ainda tenta toca na verdade na bola, mas não consegue fazer a defesa. E não dá nem para dizer que ele estava muito dentro do gol. Era uma jogada difícil, complicada. E o Atlético Goianiense abre o placar em Goiânia. Me pareceu o Patrick que cabeceou essa bola para o gol. Uma cabeçada firme. Mas que não pode subir com a liberdade sozinho, tão próximo ao Denis como subiu. São Paulo tem 3 zagueiros muito altos, mais o Denilson e o Maicon, que tem boa estatura. São Paulo tenta responder, o cruzamento feito. E a bola foi para fora. Kleber. Diga. A arbitragem apontando o gol do Marino. Um lance realmente difícil, né? Porque... eu falei, Patrick, sem nenhuma convicção. Eu vi que o jogador subiu, deu uma testada forte. Vimos os sorrisos, os abraços, né? Foi o Marino quem subiu e testou firme para o fundo do gol. Subiu sozinho e tocou para o fundo do gol. O Marino fez o gol. Kleber, e o gol aqui causou muita revolta no banco. E o Denis, logo depois que saiu o gol, começou a dar uma bronca nos jogadores de defesa. Sobrou até para o William José, que, enfim, não teria feito a marcação correta na hora do gol. São Paulo tenta responder, depois a gente pode até ver o gol de novo, que é um volante fazendo o gol de cabeça. Não é dos fatos mais comuns, né? Um volante subir e fazer o gol. O Denis, ó, vê como ele sobe. Veja aí, ó, camisa número 5 subiu e testou firme. Ele tinha uma marcação muito distante do Tolói. Sobraria pro William José, Caio? A não ser que na preleção você tenha individualizado a marcação. Pois é. Mas pela imagem, pelo que a gente está vendo, é uma falha muito mais do Rafael Tolói, que marca a distância em vez de marcar no corpo, do que do William José. E é claro que os profissionais do futebol são absolutamente bem informados. Mas aqueles, já imaginou lá na preleção, o 5 sobe de cabeça. Claro que alguém viu e deu o toque, mas é muito raro um volante chegar na área. São poucos os volantes que chegam na área. A gente vai lembrar de quem? Do Ralf, Gilberto Silva, quando jogava de volante, hoje está de zagueiro. Saiu mais um gol na rodada do campeonato. O Coritiba faz 4-2 no Náutico. Estava 2-1 para o Náutico o jogo. O Coritiba virou 4-2 no Recife. Reclamou de falta o Ademilson. O juiz mandou seguir. 1-0 para o Atlético. Tem 1,82 m, segundo a ficha, o Marino. Olha o São Paulo respondendo com o William José.
Fez o passe pro Ademilson, foi forte demais, ele ainda conseguiu dominar. Acabou chutando a bola em cima do Gabriel, fez o corte e deu uma bronca geral ali na bola perdida e na chance que o São Paulo criou no contra-ataque. 20 minutos. Recebe Denilson. Jadson. William José. E o Atlético vai ficar com a bola. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen Câmbio iMotion, o melhor automatizado do país. Vai partindo para o campo de ataque o time do Atlético Goianiense. Cruzamento vem da direita, bola para a área. Edson Silva faz o corte, faz o desvio. Agora é falta de ataque. A gente mostrou o resultado de Náutico 2, Coritiba 4. Vamos aproveitar e passar pela rodada, né? São 2 jogos já encerrados, jogos que começaram às 7h30. Figueirense 0, Internacional 1, mais uma derrota do Figueirense em casa. O Inter sobe na tabela. Também tivemos às 7h30 Ponte Preta 1, Sport 1 em Campinas. Jogos em andamento. 0-0 Vasco e Botafogo, esse começou às 8h30, como começou às 8h30 também a partida entre Náutico 2, Coritiba 4. E agora estão jogando no mesmo horário de São Paulo e Atlético, Grêmio e Fluminense 0-0 e também o Corinthians, que está enfrentando a equipe do Cruzeiro, também empata por 0-0. Nós estamos absolutamente ligados nos jogos, o Corinthians em campo no estádio do Pacaembu contra o Cruzeiro. Gol saindo você vai acompanhar e no show do intervalo, lógico, os melhores momentos e os gols desta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Joilson toca a bola curta para o Hernandes. Recebe o Wesley. Um 1-0 para o Atlético Goianiense, gol de Marino de cabeça. Pareceu escanteio, vendo o lance ao vivo. O replay, a torcida achou a mesma coisa. O replay agora pode desmentir tudo, hein, Gaciba? Não, até há o toque no jogador do Atlético Goianiense, mas o pé dele já está fora do campo de jogo. É esquerda ali, ó. Escanteio seria a decisão correta. E o curioso agora também, Kleber, é que o árbitro ficou olhando pro árbitro, aquele que fica ajudando lá ao lado, né? Pra saber o que ele dizia. Só que a posição dele lá naquele lado não é a melhor possível. Aí acabou errando. Tudo bem, a posição não é a melhor possível. Olhou o relógio na hora para disfarçar. Agora, até poderia, né? Tem muita gente que não gosta desse assistente aí atrás do gol. Eu acho legal, não sei o que o Gaciba pensa. Podia até ter outro aqui do lado. Agora dava para ver dali, né? O bandeirinha que não vai ver nunca. Exatamente. Não, isso aí até é função do árbitro pelo fato da jogada se desenvolver na própria diagonal do árbitro. Exatamente isso. Aquela diagonal do lado de lá, junto com o assistente, é onde os árbitros de gol dão maior ênfase. E o outro lado, a diagonal, é do árbitro do jogo, que não conseguiu perceber o toque. Do lado de lá são 2, do lado de cá se vira sozinho. Mais ou menos. Em resumo. Falta cobrada pelo Gabriel, bola lá para o campo de ataque do time do Atlético. Dominou Patrick, lá na direita, tocou a bola para Marcos. Recebe Joilson, passou o Marino. Joilson resolveu abrir o jogo, virar completamente, toca para o apoio do Heron. Fez a tabela com o Ricardo Bueno. E o juiz está marcando penalidade máxima em cima do Heron. Pênalti de Douglas, leva cartão amarelo Douglas. Ele entendeu que essa mão aí no peito foi falta, Leonardo Gaciba. Realmente há uma mão no ombro do jogador, mas eu não consigo ver um empurrão suficiente para deslocar o jogador. Entendo, compreendo que a jogada é feita em velocidade, que um toque normalmente cause a queda, mas não consegui perceber realmente um empurrão suficiente para derrubar o jogador do Atlético. Acho que ele valorizou um pouco a queda, embaixo não tem nenhum tipo de ação e em cima para mim é um contato físico, não um empurrão. Não vejo a penalidade não. Cartão amarelo para o Douglas, pênalti de Douglas em Heron. Depois eu tive até a impressão de que ele deu mais um cartão amarelo. Depois o Marco me vê aí se alguém reclamou e tomou cartão. E o Márcio, goleiro do Atlético,
normalmente é o homem de bola parada, de falta de pênalti. Ele é quem vai bater. São Paulino, que já comemorou tanto o gol do Rogério, vê agora Marcos, goleiro do Atlético, partindo para a cobrança. Ele contra Denis, pouca distância, pé direito na bola pro gol! Márcio, do Atlético. Ele bate sempre pênalti, já fez 22 gols na carreira. Um deles esse ano também de pênalti contra o Figueirense. Faz mais um, marca o segundo do Atlético. Bola pro fundo do gol, Márcio, camisa 1. É o segundo gol dele no campeonato. E o Atlético faz 2-0 no Serra Dourada contra o São Paulo. Aconteceu um pênalti também no estádio do Pacaembu, um pênalti para o time do Corinthians cobrar contra o Cruzeiro. A gente está acompanhando, de repente até dá para mostrar ao vivo, conforme o andamento do jogo aqui em Goiânia. Ok, a impressão, o São Paulo estava melhor com 0-0. Quando o Atlético fez 1-0, o Atlético melhorou e o São Paulo deu uma subida. Não é impressão, não. Foi exatamente o que aconteceu. O São Paulo começou melhor, até os 15 minutos tocava a bola com tranquilidade e aproveitava a descida principalmente do Cortez. O gol numa bola parada mudou o jogo. Aí o Atlético se soltou um pouquinho mais e o São Paulo acusou o gol. 2 gols de bola parada, né? Um deles a partir de uma falta cobrada pelo Marcos, gol de Marino de cabeça. Depois o pênalti, que vai ter, lógico, muita reclamação, muita discussão. O juiz deu o pênalti do Douglas em cima do Heron, o Márcio fez. 2-0 para o Atlético com 27 minutos. Pintou a bolinha na tela. O Náutico diminui. Náutico 3, Coritiba 4. E o Vasco abre o placar contra o Botafogo. O gol foi marcado pelo Alexandro, o artilheiro do campeonato. E o Botafogo está com o Sidorf em campo. Perdeu na estreia dele para o Grêmio. E o Corinthians cobrou o pênalti lá no Pacaembu com o Chicão e fez 1-0 em cima do Cruzeiro. Kleber confirmando, só o Douglas recebeu o cartão amarelo mesmo. Foi o terceiro dele, ele não joga contra o Flamengo. Próximo jogo de São Paulo. Domingo no estádio do Morumbi, São Paulo e Flamengo. Flamengo que faz uma sequência de jogos em São Paulo. Amanhã a Portuguesa. Não, amanhã no Rio contra a Portuguesa. Jogos contra paulistas, né? Amanhã no Rio contra a Portuguesa. Domingo contra o São Paulo no Morumbi. Cortez. São Paulo tenta se recuperar. Sair da decepção, da frustração de levar 2 gols para tentar os lances ofensivos, para tentar buscar o resultado. 2-0. O juiz está marcando agora a falta do Cortez. Globo, a gente se liga em você. Fanta, mais diversão. Sabe que esse confronto do São Paulo contra o Atlético é bem equilibrado, não é fácil não para o São Paulo. São 5 jogos apenas no Campeonato Brasileiro. Uma vitória para cada lado e 3 empates. Não leva vantagem, não. E no ano passado, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Atlético aqui mesmo meteu 3-0 no São Paulo. Ou seja, é um adversário encardido, enjoado para o time. O Corinthians abriu o placar e o Chicão fez o gol. Foi um pênalti do Sandro Silva no Jorge Henrique e o Chicão fez a cobrança. 1-0. Kleber, essa derrota que você lembrou aí do Campeonato Brasileiro do ano passado acabou custando o emprego do Adilson Batista, né? Então técnico do São Paulo. Que depois já veio para o Atlético e já não está mais também. Quase acertou com o Figueirense, né? Mas acabou não dando certo.
E acabou que um ex-técnico do Atlético foi para o Figueirense, o Hélio dos Anjos, né? O Hélio que nessa passagem pelo Atlético foi muito mal, 6 jogos, 6 derrotas, aí acabou saindo do clube aí. O Jairo Araújo, que é um técnico interino, mas daquela coisa, né? Vai ficando, se os resultados aparecerem. Hoje vai aparecendo, 2-0 para o Atlético, só ganhou do Figueirense no campeonato. Ricardo Bueno recebeu, foi por dentro, tentou a tabela com o Patrick. Bola sobra lá do lado direito para o Atlético Goianiense com o Marcos, ele faz o cruzamento. Toque de cabeça pro gol! Patrick do Atlético! Deixa em delírio o torcedor do Atlético e certamente de boca aberta o torcedor do São Paulo. Outra bola do Marcos, é o cara da bola parada, é o cara do bom jeito de bater nela. Subiu, testou firme e o interino comemora. Se o resultado vem, ele vai ficando. Patrick, camisa 11, 3-0. Explica aí, Caio. 3-0 pro Atlético. Mais uma desatenção defensiva. Primeiro que não pode dar liberdade pro Marcos, que é um cara que bate bem na bola. O Cortez diminui a marcação, não pode ter essa liberdade para levantar a cabeça e procurar o atacante na área. E segundo, com 3 zagueiros dessa estatura, mais o Denilson, ficar tomando gol de bola parada, como tomou no primeiro, como tomou agora no terceiro, para um time que está procurando se acertar na competição, não pode. Mais um erro, mais uma desatenção da defesa do São Paulo. Primeiro gol do Patrick. E acrescentando a esse cenário, ele subiu bem, deu uma testada que não tinha jeito de buscar. Meteu a bola no cantinho do Denis. 32 minutos, é isso mesmo. 3 para o Atlético. Está na lanterna do campeonato. O Atlético estreou até direitinho, empatou com o Cruzeiro, depois empatou com a Ponte, aí veio uma sequência de derrotas. Grêmio, Portuguesa, Curitiba, Fluminense, Flamengo, Náutico e Vasco. Foi, na antepenúltima rodada, ganhar o seu primeiro jogo do Figueirense. São Paulo tenta responder, tenta agora se recuperar do... Não é nocaute ainda, porque tem muita bola, mas é aquele golpe que o cara demora para levantar, viu? O juiz vai contando bem devagarzinho. E o Atlético ainda na última rodada perdeu do Internacional do Beira-Rio por 4-1, está impedido o Adenilson. Kleber. Diga. A pior pontuação da história aí do Campeonato Brasileiro, desde os pontos corridos em 2003. A pontuação do Atlético, depois de 11 rodadas, apenas 5 pontos, né? Ainda em relação ao Patrick, ele que causou uma polêmica aqui no futebol goiano, porque foi o artilheiro pelo Vila Nova, 14 gols, estava treinando no Vila, de repente, quase acertou sua ida para o Goiás. Aí o Vila não liberou, falou não, para o Goiás não, e para o Atlético sim. Ricardo Bueno tentou a jogada, Edson Silva. Eu falei que o torcedor do São Paulo pode estar de boca aberta. Imagina o ambiente aí no banco de reservas, hein, Marco Aurélio? Kleber, é incrível, mas parece que está todo mundo paralisado aqui. Quando saiu o terceiro gol, né, todo mundo se olhou e foi aquela cara de... Olha aí de novo, ó. Ricardo Bueno tentou a jogada. Imagina, eu falei boca aberta, podia ser perplexidade, podia ser paralisação, qualquer coisa, porque era absolutamente improvável, né, que alguém imaginasse que isso fosse acontecer com 34 minutos. E ainda sobre o banco de reservas, a composição do banco para o Ney Franco hoje, ela tá complicada, Kleber. Ele tem só um atacante no banco, que é o Rafinha, um garoto ainda, que não é um atacante de referência, né? É mais um atacante que joga pelo lado. Só esse atacante. 3-0 para o Atlético. Primeiro gol do Marino, segundo gol do Márcio de pênalti, o terceiro do Patrick, e os dois, primeiro e terceiro, gols de cabeça. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude crédito só se for consciente.
Essa não tinha como ir buscar. A cabeçada super firme do Patrick. Mais 2 jogos encerrados nesta 12ª rodada do campeonato. No Clássico do Rio, vitória do Vasco sobre o Botafogo. 1-0, segunda derrota seguida do Botafogo, os 2 jogos com o Sidorf. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Náutico tentou, mas não conseguiu. O Coritiba deu uma virada e ganhou meio jogo lá no Recife. 3 para o Náutico, 4 para o Coritiba. Grêmio e Fluminense estão empatando 0-0. O Corinthians está ganhando do Cruzeiro por 1-0. Tem muito gol, tem muito lance para você acompanhar no show do intervalo daqui a pouquinho. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo, tentando ressurgir no jogo ainda no primeiro tempo. 35 metros e 60 centímetros é a distância da bola para o gol do Márcio. O juiz ainda está chamando, fazendo um pequeno seminário ali, né? Na verdade, uma palestra para os jogadores dentro da área. O árbitro Emerson de Almeida Ferreira, mineiro, que está apitando o jogo. Agora sim ele autorizou. Partiu Jadson. Olha a sobra de bola. Rodolfo bateu. O juiz já tinha parado o jogo e marcado uma falta do ataque do São Paulo. Um empurrão. Aí, ó, empurrou mesmo o William José. Torcedor ligado no futebol da Globo, navega pela internet, participa com a gente do Brasileirão 2012. Vai à página do Globoesporte.com e pergunta o Ericles, que é de Ponte Nova em Minas. O São Paulo deve manter o esquema com 3 zagueiros? Eu não sei se ele está perguntando neste jogo ou ao longo do campeonato. Então, Caio, neste jogo e ao longo do campeonato. Eu acho que é o esquema que dá mais certo pela característica que você tem pelas laterais. Eu acho que eles trabalham melhor, com um pouco mais de liberdade para atacar. Agora, nesse jogo, com 0-3, né, perdendo por 3-0, você tem que correr alguns riscos. E correr alguns riscos pode significar tirar, por exemplo, o Edson Silva como um terceiro zagueiro e colocar mais um homem de armação no meio de campo. Esquentou o clima ali, ó. Os jogadores do Atlético estão reclamando que o Denilson usou o braço para acertar. Acho que era o Heron que estava ali encostado nele. Você chegou a ver isso, Garcia? Não, acho que ele não usou o braço para acertar o jogador. Ele, na verdade, ele faz a falta lá. Ele faz uma proteção ilegal com o braço. A partir do momento que ele joga o braço e se protege, impedindo que o jogador do Atlético Goianiense. Tem que ser marcado falta. Agora, nenhum tipo de cartão, não foi uma agressão. Mas você chegou a ver bater o braço no rosto mesmo? Acho que chegou a ter contato. Chegou assim, a ter contato. A partir do momento que ele joga esse braço para trás, teve contato com o rosto, o que causou a queda. Talvez o jogador do Atlético esteja dando uma pequena valorizada. Eu não consegui ver nenhuma atitude agressiva. O juiz também não viu, porque o Denilson já foi lá para o meio campo. Esse é o jovem Ademilson, quer dizer, os jogadores do São Paulo estão... O Marco falou do ambiente no banco. A gente já mostrou o torcedor do São Paulo olhando assim, aquele olhar vago, né? Olhando para onde, né? Para o horizonte. E dentro do campo é a mesma coisa. Porque é realmente... Era inesperado, né? Lógico que, lembra que no começo da transmissão eu te perguntei, né? Aqui no Brasil não tem essa de pegar o lanterna e ter vida fácil? Não tem mesmo. Não tem, porque os times têm tradição, os times estão acostumados com títulos estaduais, então todos eles se sentem em condição e tem que se sentir mesmo de fazer resultado. E é o que está acontecendo aqui, mas que não era esperado um 3-0 a essa altura. Você viu que pegou mesmo, né? Que o jogador do Atlético, o Heron, está sangrando. Se trocar a camisa, o atendimento requer um pouco mais de cuidado. São Paulo tentou partir. O William José fez a jogada aqui no meio. Denilson. Michael. O chute do Denilson. Ele escorregou, ele está pedindo falta. A impressão é que ele escorregou na hora. Perdeu o apoio, né? Com o pé. Quando ele coloca no solo, também tive a mesma sensação. Kleber. Oi.
E antes do jogo contra o Figueirense, que foi a primeira vitória do Atlético no campeonato, quem foi chamado para dar uma palestra para os jogadores, até motivacional, foi o René Simões, que hoje trabalha nas categorias de base do São Paulo, mas em 2010 pegou o Atlético numa situação bem complicada e acabou livrando o time do rebaixamento na última rodada. Então sempre que o time precisa aí de um apoio, o René Simões se coloca à disposição, que inclusive foi procurado pela diretoria para voltar ao comando técnico do Atlético. Aí o São Paulo trabalhando bola com o Edson Silva, toca no Denilson, já voltou o Heron. Não só voltou, como saiu em alta velocidade. Posiciona, vai posicionando. Globo, a gente se liga em você. Vai posicionando. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê. Vai embora o time do São Paulo, Ademilson soltou para o Cortez. Se o Atlético vem de novo, vem o time do São Paulo tentando a jogada ofensiva, virou para a bola, a tabela, Ademilson bateu pro gol! Gol! Ademilson do São Paulo! Foi se reencontrar no jogo nesse lance. A tabela, todo mundo tocou, ó, do William pro Denilson, do Denilson pro Ademilson, e ele mostra mais uma vez frieza na hora da conclusão, tocou bem, ela ainda bate na trave e vai pro fundo do gol, Ademilson, camisa número 29, 2 jogos como titular, 2 gols com a camisa do São Paulo, diminui 2-1, 3-1 pro Atlético, 2 gols de diferença. De repente, Caio, dá pro torcedor do São Paulo um alento do que pode acontecer no segundo tempo. Não, é o gol para colocar o São Paulo no jogo de novo. Você ir pro intervalo com 3-0 é uma coisa, é dura, é um olhando pra cara e cobrando de forma mais forte. Você ir com 3-1 dá uma esperança, aí você reposiciona o time, acha que ele vai acabar tirando um terceiro zagueiro, porque o São Paulo tem que correr mais riscos, mas o que tem que acontecer é tomar a iniciativa como o Denilson tomou, sair pro jogo, se arriscar. É difícil igual, né? É uma diferença ainda grande para um time que agora está absolutamente concentrado no campo de defesa, mas também tem um estado de ânimo, né? De você fazer o gol, de você falar, poxa, o prejuízo diminuiu um pouco. 3-1 para o Atlético Goianiense contra o São Paulo, quase 43 minutos deste primeiro tempo. Patrick. Joilson. Lá pelo lado direito o Atlético tenta a jogada. O juiz para o jogo e marca a falta. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja com churrascabilidade. Vem embora o time do Atlético. Olha a chance na cara do gol! Do Patrick, o Wesley chegou e ficou cara a cara com o deles. Aquele ânimo, aquela injeção que o São Paulo teria, o Atlético apresenta o antídoto para eles, Atlético contra este ânimo do São Paulo, e faz o 4º gol. Ainda tentou chegar para fazer o corte, a zaga não conseguiu, manda para o fundo do gol Wesley, camisa número 10. E agora você pode até repetir o discurso se quiser, Caio, se não foi pelo alto. Mas esse 4º gol, o primeiro do Wesley do campeonato, é um vacilo monstro de um time que tinha uma falta contra no campo de defesa. Como é que pode aparecer na cara do gol assim?
E é um sono de novo do sistema defensivo do São Paulo. Mesmo que São Paulo faça e empate o jogo 4-4, que é super improvável nesse primeiro tempo, o Ney Franco tem que chegar no vestiário e dar uma dura na zaga. E dar uma dura agora no Denilson. Porque quem deu o passe na falta foi o Wesley. Correu pelas costas do volante do São Paulo e recebeu lá na frente livre de marcação. Mais 2 minutos, Kleber. Vamos passar agora dos 45, vai até 47 minutos. Esse primeiro tempo, com um placar que, imagino eu, não foi prognosticado por ninguém. 4-1 para o Atlético Goianiense no primeiro tempo aqui no Serra Dourada. Fez 1-0 com o Marino, fez 2-0 com o Márcio, goleiro batendo pênalti, fez 3 com o Patrick. O São Paulo diminuiu com o Ademilson e logo na sequência o gol marcado pelo Wesley. 4-1 para o Atlético. Daqui a pouco o show do intervalo já vai começar com Corinthians e Cruzeiro. Fique esperto aí. Rodolfo bateu pro gol, vai buscar Márcio. E foi buscar muito o goleiro do Atlético. Olha o chute do Rodolfo. Essa é aquela que você pode dizer que o cara foi buscar na gaveta. Tenta ainda o São Paulo, diminui de novo a vantagem. Escanteio cobrado, bola para a área, Márcio! Na cabeçada do William José, Márcio, o goleiro dessa vez foi lá e caiu firme com a bola. Se para o torcedor do São Paulo é uma noite quase inacreditável e para o do Atlético de sonho até agora, para quem está vendo o jogo vai ter um segundo tempo engraçado de ver, engraçado no sentido de animado, né? O São Paulo tem que partir, o São Paulo vai para o ataque, o Atlético depois de fazer o terceiro já ficou na defesa, bem concentrado no campo defensivo, imagina no segundo tempo, buscando isso, ó, pegar uma bola e puxar um contra-ataque. E o São Paulo não tem outro jeito. Vai aquele discurso do se eles fizeram no primeiro tempo, porque o primeiro tempo está encerrado. Aos 47, o árbitro Emerson encerra, o Emerson Ferreira encerra. 4 para o Atlético, 1 para a equipe do São Paulo. O Linhares Júnior está acompanhando Corinthians e Cruzeiro, Linhares. Pois é, Kleber, instantes finais do primeiro tempo no estádio do Pacaembu, já chegando a 44 minutos, o Corinthians vai vencendo o Cruzeiro por 1-0, gol anotado pelo Chicão, cobrando pênalti neste primeiro tempo, mas o Cruzeiro pressiona neste final de primeiro tempo em busca do empate. O Corinthians está subindo para a 10ª posição na tabela de classificação, se recuperando. O Cruzeiro neste momento é o 6º colocado. Olha a bola para o Emerson, abriu luta com o zagueiro do Cruzeiro. E o árbitro pegou a falta para o Corinthians. O toque de mão do zagueiro do Cruzeiro que está no chão. Está reclamando o zagueiro do Cruzeiro de uma falta, de um empurrão do Emerson. A dividida foi com o Léo. Veja aí o lance. E na queda, a bola acabou tocando no braço do jogador do Cruzeiro que agarrou a bola. E o árbitro deu falta para o Corinthians. É uma falta perigosa neste final de primeiro tempo. Corinthians 1, Cruzeiro 0. Daqui a pouco no show do intervalo, todos os gols da noite. E você vai ter daqui a pouco a sequência do jogo São Paulo e Atlético Goianiense, direto de Goiânia. Teve um cartão amarelo apresentado para o jogador do Cruzeiro. Fábio está preocupado, organizando a barreira. O Jorge Henrique toma posição para a cobrança da falta. Danilo, Paulo André na grande área. Já estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Jorge Henrique, autorizado. Refugou na primeira, levantou a bola na área. Tirou lá de trás, afastou bem colocado o zagueiro do Cruzeiro. E Leandro Voaden encerra o primeiro tempo no Pacaembu. 1 para o Corinthians, gol de Chicão cobrando pênalti. 0 para o Cruzeiro. Daqui a pouco todos os gols, os lances desta partida e também desta rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Show do Intervalo. Globo, a gente se liga em você. Da América, que nação, que potência. Eles nos deram o cachorro quente. A partir daí, o São Paulo sumiu de campo. Marino fez
o primeiro gol, aí o segundo gol foi o gol de pênalti, né? Marcado pelo Márcio, goleiro, depois o Patrick, aí o São Paulo diminuiu com o Ademilson, mas tomou o quarto gol com o Wesley, o meia do time. Agora eu vou fazer uma fácil para você. Se você fosse o técnico do Atlético, elogios. Só aplausos. Agora você vai voltar a ser o bonzinho. O Atlético tá mais fácil, né? Deixa eu conversar aqui com o Gaciba. Ainda dá tempo de falar. O lance mais discutido do jogo certamente vai ser a penalidade, Gaciba. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um lance difícil. É realmente um lance difícil pelo fato de existir aquele braço em contato com as costas do jogador, né? Agora, o fato que eu não consigo perceber é o empurrão, no caso. É, no caso, o jogador fazendo aquele movimento para o deslocamento. Ele pode ter marcado o puxão e não o empurrão? É que o puxão, basicamente, veja só que ele está ali colocado de forma lateral, né, em relação à jogada. Se houvesse o puxão, na verdade, o que acontece? A partir do momento que eu puxo o tronco, esse tronco tem que vir para trás, mais ou menos, né, Gaciba? Conforme assim, porque veja, ele está correndo. Aí ele pode, quando ele é freado e solto, ele pode até cair para frente. Isso aí é até explicável. É o que você se atém é que o lance, na tua opinião, não foi para esta queda toda. É, exatamente. Eu não consigo ver esta freada e ao menos esse empurrão. Na verdade, eu vejo um contato. Tocar no jogador, não marcaria o pênalti? Não marcaria a penalidade. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo de São Paulo e Atlético. Atlético Goianiense e São Paulo aqui no Serra Dourada. 4-1 para o Atlético. E vimos movimentação no time do São Paulo. Né, Marco Aurélio? Duas movimentações, Kleber. Saiu o Douglas e entrou o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, inclusive, está lá com a bola na lateral direita. Aí o Ney abandonou o sistema com 3 zagueiros, né? Acabou saindo o Edson Silva e entrou o Casemiro. Rodrigo Caio, número 25, no lugar do Douglas, número 23. E o Casemiro, número 28, no lugar do Edson Silva, número 14. A alteração do Casemiro pelo Edson Silva, saindo o Edson Silva entrando o Casemiro, é para tirar aquele esquema dos 3 zagueiros e ter um meio-campo mais povoado, tentar o gol. E a alteração do lateral é aquele papo que você estava levando com o amigo ligado na Globo, né, Caio? Se você não tem 2 laterais que são atentos defensivamente, eficientes defensivamente, por isso eu acho que ele botou o Rodrigo Caio. Acho que sim. Ele guarda um pouquinho mais a posição. E o Douglas já tinha cartão amarelo, né? Então é sempre um detalhezinho que o técnico acaba levando em consideração. Bora, Marino! Rodrigo Caio que vai tentar o primeiro lance ofensivo lá pela direita do ataque do São Paulo. Trabalhou com o Jadson. Ele de novo, recebeu. Tocou para o Maicon que bateu travado. Voltou a bola, é de novo do time do São Paulo para Ademilson. Maicon, Ademilson. O Cortez atrapalhou. Ele precisou driblar o Cortez. Ele ajeitou o corpo para bater. Chutar, né? O Cortez estava na frente. Na hora que ele tentou tirar do próprio companheiro, o Cortez fez falta. O Cortez fez pênalti. Né? Exatamente. O Cortez fez falta em cima do... Falta dentro da área, né, Marco Aurélio? É pênalti. E eu chequei com o Éder Paixão, aqui o assistente técnico do Ney Franco. A substituição do Douglas foi o que o Caio falou, Kleber. É a questão do cartão amarelo. Porque não teria muita lógica você abrir mão de um jogador que ataca bastante, né? Perdendo o jogo por 4-1. É mais o medo mesmo de perder um jogador. E tanto o Wesley como o Heron são 2 canhotos que trabalham bem ali nas costas dele. Aí vem a bola dominada pelo time do São Paulo com o Denilson. William José estava perdendo a bola. Aí o time do Atlético ficou reclamando de falta. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para você, Caio, que eu imagino que pode ter alguém pensando sobre isso em casa, principalmente quem torce para o São Paulo. Rodrigo Caio está dominando aí. O Douglas apoia mais do que ele. Apoia. Bem mais do que ele. Bem mais. E melhor. Vamos ver a tentativa de jogada do time do São Paulo. Ele marcou o pênalti. Ele demorou um pouco, mas marcou o pênalti. Ou seja, se ele não teve 100% de convicção para marcar o pênalti, ele esperou, claro, o árbitro que está no fundo.
o árbitro que está no fundo, neste caso, é o Ales Martins de Souza, que deve ter avisado pelo rádio que foi pênalti. Aí ele dá cartão amarelo para o Heron. Esse aí você marcaria? Com certeza, esse bem mais claro, a parte do pontapé, na parte posterior. E olha só a posição do árbitro de gol, como ele é privilegiado. Ele vê a jogada de forma lateral e realmente a sensação... outro ângulo, né? Exatamente, Kleber. E a sensação que me passa é que o árbitro não teria visto a infração. Exatamente. E o árbitro de gol, né, inclusive pelo movimento corporal que a gente vê dele, que ele se aproxima da linha de fundo, eu acho que essa informação foi feita pelo árbitro de gol. E se o foi, a equipe de arbitragem mandou muito bem. Pênalti do Heron no Casemiro, primeira arrancada do Casemiro, pênalti marcado. E o que se viu no desenrolar da jogada é exatamente isso. Ele não teve a convicção de pênalti. Ele, árbitro, o Emerson. O árbitro, o Ales, é que avisou, foi pênalti. Um outro ângulo para ver. E o São Paulo pode diminuir. Logo no começo, menos de 5 minutos do segundo tempo com o Jadson. Pouca distância da bola. No gol o Márcio, que fez o dele de pênalti. Agora para tentar defender. Bateu o Jadson pro gol! Jadson do São Paulo! Caiu para o canto direito, o Márcio, bola no canto esquerdo, entre o meio do gol e o canto esquerdo, Jadson faz, diminui, vai dar mais gás aí no segundo tempo, vai botar mais molho no segundo tempo, porque antes dos 5 minutos o São Paulo diminui de novo a diferença. Jadson faz o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro, o jogo está 4-2 para o Atlético, claro que aumenta outra vez a esperança do torcedor do São Paulo. Também cresce um pouquinho a preocupação do torcedor do Atlético. A vantagem ainda é muito boa, a vantagem de 2 gols. Tem muita bola para rolar. O São Paulo mexeu no time, saiu o gol no comecinho. Agora a empolgação é do lado tricolor. Vai de novo com o Maicon, tocou para o William. Imagine a velocidade, o acelerar de coração do torcedor do Atlético ao tomar o 2º gol tão no começo da etapa final. No sufoco, o torcedor do Atlético, o time do Atlético na lanterna do campeonato, faz 4-1, sofre o 2º gol. Tem ainda, repito, a boa vantagem, mas é natural que a partir de agora o São Paulo passe a exercer uma pressão, tentando ainda mudar a história. Diferente desse jogo aqui no Serra Dourada. O chute foi feito para o gol, a bola desviada fica para a equipe do Atlético aliviar. Para o jogo, marca falta para o time de Goiás. O Jadson fez a falta, eu não sei se o Wesley reclamou com o Jadson ou argumentou com o Jadson pelo Jadson ter talvez reclamado com o árbitro. Houve a falta, não houve violência, né? Mas houve a falta, claro. 4 para o Atlético, 2 para o São Paulo. Vai tentar o primeiro ataque o time do Atlético. Ricardo Bueno tocou a bola na direita para o Marcos, ele de novo. Boa movimentação do Ricardo Bueno com o Marcos. Fez o cruzamento para a área, no meio do caminho cortou o Denilson. Volta a bola para Marcos e continuam os dois, Marcos e Ricardo Bueno. São Paulo tenta apertar, deu o combate o Casemiro. A marcação do São Paulo obrigou o Atlético a voltar a bola lá para o campo de defesa. Muda de lado agora. Heron sofreu o pênalti do 2º gol do Atlético e fez o pênalti do 2º gol do São Paulo. Abertura da esquerda para o William José. Você percebe o barulho do estádio? É a torcida do São Paulo. Confiante de que ainda dá. E a do Atlético, curioso, ficou quieta, né? Sentiu mesmo a preocupação aumentar. Cruzamento do Rodrigo Caio, a bola vai direto pela linha de fundo. Caprichosamente a bola não saiu. Você vê como não dá para antecipar nada, não é?
Eu disse que ela ia para a linha de fundo. Depois eu já achei que ela ia para a linha lateral. E fiquei olhando. Ela caprichosa, bateu na bandeirinha de escanteio e ficou ali. Parada para uma cobrança de escanteio. Aí chegou o Marcos, jogou para fora, ganhou o arremesso. O que era um tiro de meta para o Atlético virou um arremesso lateral para o São Paulo. Michael. Trabalhou a bola para o Cortez, o Bandeira deu impedimento. Posição irregular do ataque do São Paulo. O Michael e o Cortez estavam fazendo jogada. Quem ficou mais avançado foi o Cortez. E o juiz parou para marcar a posição de impedimento com 9 minutos. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui a cobertura vai onde você for. Rodolfo domina a bola. Kleber, acho que hoje é jogo pro Casemiro. É um menino bom que surgiu muito bem no time do São Paulo. Já sofreu o pênalti do segundo gol do lado do time paulista e precisa aparecer para o jogo, porque do jeito que está a partida, ele vindo de trás, com a qualidade que tem de passe e principalmente de finalizar de fora da área, pode ser fundamental para essa reação. Reposição de bola para o time do Atlético. Joilson! Tem que tocar essa bola do lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro. Ei, vamos segurar! Era o técnico Jairo Araújo falando ali com o seu time. Estava pertinho dele ali o Patrick. Na bola disputada entre Rodolfo e o Ricardo Bueno. Vamos lá! Nada a marcar, seguiu o jogo. Diminui, Marco! Virou o Michael. Diminui Marcos, foi mais uma vez o grito do técnico do Atlético. Diminui é pro marcador encostar um pouco mais, não deixar o adversário parar, pensar e virar o jogo, como fez o Michael. São Paulo recupera. Denilson. Parte para o campo de ataque. São quase 11 minutos, 4-2 para o Atlético Goianiense. Jadson tentou o passe lá dentro da área para o Ademilson. Chega tirando com tudo. Jogou o mais longe que pôde o Marcos. Depois do toque de cabeça do Rodolfo, a bola sobra para Wesley. Ele errou o passe. O Ricardo Bueno ficou bravo. Acompanha, Patrick! Não precisava. Ele tentou e errou. Vamos lá! Michael trabalhou com o William José, que foi buscar, ela voltou no Michael, passa pelo Denilson, Casemiro, aí o William José de novo. Vem de trás o Denilson. São Paulo está com todo mundo no campo de ataque, ficam no meio de campo só os zagueiros, o Rafael Tolói e o Rodolfo. Olha o Rodrigo Caio. Entrou também para apoiar o ataque. Recebeu, cruzou, bola perigosa. Márcio! No mergulho. Era o Casemiro de novo que estava lá. Segunda vez que ele aparece na área. Na primeira ele sofreu um pênalti. Agora deu trabalho para o Márcio. O torcedor do São Paulo já começa a se comportar com o jeito de que acredita. Dá para acreditar, Caio? Ou é muito complicado? Não, é difícil, mas dá para acreditar. Se o São Paulo mudar a postura, como parece ter mudado nesse início de segundo tempo, o São Paulo tem mais time que o Atlético. O que não pode é o Atlético, né? Agora mostrando o outro lado da história, recuar demais e aceitar essa imposição como o São Paulo está fazendo. Era exatamente a pergunta que eu ia te dizer. Se o torcedor do São Paulo acha que ainda dá, o que o do Atlético deve estar imaginando o que o time deve fazer para não permitir essa reação, né? Já disse o Caio, não recuar tanto, não oferecer campo ao São Paulo. E é duro isso, porque às vezes o jogador do time que recua fala, não é que a gente recuou, o adversário é que atacou e obrigou o nosso time aí para defesa. Você já ouviu muitas vezes esse papo. Rodolfo subiu, tocou de cabeça, ganhou do Ricardo. Denilson.
Bola no meio, perigosamente no meio. Voltou o Patrick para recuperar pelo Atlético Goianiense. Aí vai para o campo de ataque o Marcos. Escorregou, perdeu a bola. Michael. William José. Toque bonito para o Ademilson. Foi por dentro. Voltou para fazer a marcação. E o juiz entendeu que houve a falta em cima do Renier, o zagueiro da equipe do Atlético. Lance bom no jogo do Pacaembu entre Corinthians e Cruzeiro. O jogo está 1-0 para o Corinthians. Um gol de pênalti marcado pelo Chicão. O Fábio, experiente goleiro Fábio, saiu jogando mal. Tocou a bola em cima do Emerson. A reclamação e depois foi em cima do Fábio Santos. E aí o cruzamento, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Emerson é que perdeu. As costas aí, cara, as costas. A reclamação do Cruzeiro era um toque de mão, né? Deu pra ver se foi toque de mão, deu? Eu acho que até houve o contato com a mão, mas eu não vi nada voluntário. Na verdade, o que eu vejo é o goleiro do Fábio chutando a bola. O jogador do Corinthians parece estar até um pouco de costas. E eu não vi a intenção do jogador de tocar aquela mão na bola. De todo jeito. A partida seguiu e foi uma chance perdida pelo Emerson. O árbitro está marcando falta para o time do Atlético Goianiense cobrar. 15 minutos. O primeiro tempo terminou com 4-1 para o Atlético. Antes dos 5 do segundo tempo, o São Paulo diminuiu 4-2 no placar. Heron. Ele de novo. Recebeu, foi pro fundo, tentou o Patrick dentro da área, voltou a bola para o Ricardo Bueno, bateu firme! Não sei se eu digo defendeu o Denis ou bateu no Denis a bola. Porque dá uma olhada como ele cai. Ele cai para fazer a defesa. E ela vem em cima do corpo dele. Jogada ruim pro goleiro que salta para espalmar. Ela vem em cima dele. Conseguiu mandar a bola para fora para escanteio o Denis. Chute forte do Ricardo Bueno. Cobrança de escanteio do Atlético, bateu o Joilson. Voltou para ele. Essa vai direto para a mão do Denis. Vem de novo o time do Atlético com o Wesley. Recebeu no meio Ricardo Bueno. Sai da área, tenta trabalhar. Perdeu a bola, deu o contra-ataque para o time do São Paulo. Vai se mandando o Jadson. William. Olha onde está o Rafael Tolói. Arriscou pro gol! Rafael Tolói, do São Paulo. Que chute do Tolói. Uma curva que goleiro nenhum consegue buscar. Ela vai saindo do goleiro. Ele nem bateu assim para você falar, oh, meteu um efeito na bola. Ele deu aquela pancada e com a força que ele deu, com o jeito que pegou o pé na bola, ela faz a curva para fora e vai pro fundo do gol. É o primeiro do Rafael Tolói com a camisa do São Paulo e pode ser importantíssimo para as pretensões do time aqui no Serra Dourada. O São Paulo diminui 18 minutos.
Se já estava com um frio na barriga, o torcedor do Atlético, o time do Atlético, vira um gelo agora, porque são 18 minutos e o São Paulo encosta no placar. O que era esperança agora para o torcedor do São Paulo vira confiança e o time fica perto pelo menos do gol de empate. Que golaço fez o Rafael Toló, hein? Que pancada. Aliás, que jogaço nós estamos tendo aqui. Olha o chute pro gol e ela passa para fora na tentativa do Jadson. É um grande jogo, né? Com todas essas alternativas. E é aquela conversa. Ninguém imaginava que ia estar 3-0 em determinado momento para o Atlético. Quando o São Paulo faz o primeiro, faz bom, agora o Atlético faz 4-1. Um gol com 5 minutos do segundo tempo. Um gol de zagueiro que meteu um efeito. 16 finalizações no jogo e 7 gols. De vez em quando a lógica não funciona, né? Por isso que o futebol é maravilhoso. Por isso que é apaixonante, porque ele é imprevisível. E o que mudou, isso é fato, isso é fácil de constatar, é a atitude do São Paulo. Acho que a dura que eles tomaram do Ney Franco no intervalo surtiu efeito. Garotadinha, torcedora do São Paulo, tava triste, agora tá pelo menos numa situação de realidade para conseguir o empate. Agora o outro lado é tensão só. É um time que está na última posição do campeonato. Tem 5 pontos ganhos. Ganhou só um jogo. Pega um dos candidatos ao título, mete 4-1 e de repente vê o adversário subir degrau a degrau e chegar ali, ó. Essa é a esperança do torcedor do São Paulo e a tensão do torcedor do Atlético Goianiense, que tenta demonstrar frieza e ainda está no jogo. Vence por 4-3. Perdeu a bola, ficou reclamando de falta o Patrick, ficou no chão o Patrick. São Paulo segue, vai para o campo de ataque, o William José. Michael meteu a bola para o Jadson. Tentou fazer a bola chegar no Casemiro, a defesa tirou e agora provavelmente vai ser atendido o Patrick. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen câmbio iMotion, o melhor automatizado do país. A reclamação dele é de um choque de cabeça depois. Falta não houve, não, né? Não vi nenhum tipo de contato faltoso. Só achei meio estranha a atitude do árbitro mandar o carro maca entrar no campo de jogo e o Patrick não precisava de atendimento. Não tinha porquê do carro entrar, acabou retardando a partida da entrada do carro maca. Às vezes eu imagino que alguns árbitros, quando veem que o jogador cai, eles ficam em dúvida se o cara se machucou mesmo. Eles fazem isso mesmo meio como uma punição. Vai pro campo, agora você vai esperar a minha autorização para voltar. Pode ser que faça agora. Porque ele tá absolutamente correndo. tá bem, né? Não teve nenhum tipo de lesão. Agora, né, temos que falar a verdade, né? Dentro da regra do jogo, o árbitro não tem permissão de fazer isso. Essa é como o pessoal diz, a regra 18. Tem só 17. Essa é a malandragem. Tem, na verdade, umas 120 regras 18, né? O Atlético vai mudar pela primeira vez, Rafael Seba. O Patrick se recuperou, mas vai sair do jogo. Diogo Campos, atacante número 17, já entrou. Diogo Campos no lugar do Patrick. A primeira alteração que faz o técnico Jairo Araújo. Parece ser daqueles jogadores mais ligeiros pelo estilo, né? Mais... Subiu! Menos alto, mais baixinho e já entrou jogando pelo lado do campo. Olha onde ele está, já disputando essa jogada, mas antes aconteceu a falta em cima do Ademilson. Do mesmo jeito, Caio, que o torcedor do São Paulo, que a gente está vendo um São Paulo cada vez mais no ataque, o Jairo, técnico do Atlético, imagina também que isso vai acontecer e deve se preparar para
para contra-atacar o São Paulo e de repente tentar definir o jogo. Esse é o motivo da escalação, né, da entrada do Diogo Campos. É um jogador de velocidade. Se o São Paulo vai vir para cima, vai ficar exposto ao contra-ataque. O Patrick é o jogador mais paradão, né, mais preso entre os zagueiros. O Diogo pode ter mais velocidade para puxar esse contra-ataque. A grande família, amanhã, depois de Avenida Brasil. E daqui a pouquinho, logo depois do futebol, as emoções de Gabriela. Depois, na sequência, as notícias do Jornal da Globo, com o placar da rodada. Uma rodada que já teve Figueirense 0, Internacional 1, Ponte 1, Sport 1, Vasco 1, Botafogo 0, Náutico 2, Curitiba 4. E os jogos ainda em andamento. Aqui 4-3 Atlético e São Paulo. 4-3 Náutico e Curitiba. Bota um gol a mais aí. Náutico 3, Curitiba 4. Aqui outro jogo com 7 gols. Corinthians está ganhando 1-0 do Cruzeiro e Grêmio e Fluminense vão empatando sem gols. 12ª rodada. Amanhã tem Palmeiras e Bahia, tem Atlético Mineiro e Santos, Fluminense, Flamengo e Portuguesa, Flamengo e Portuguesa. Nesse momento o Vasco é líder do campeonato. Foi a 29, o Atlético que joga amanhã com o Santos tem 28. Joilson. Também saiu, foi atendido fora do campo e se prepara para voltar agora o Marino, autor do primeiro gol do Atlético. Atlético que vai para o campo de ataque, segura a bola Wesley, encara a marcação, dá uma gingada. Foi bem, hein? Esperou a chegada do Heron e em vez de tentar o drible em cima do Rodrigo Caio, depois na sequência a defesa do São Paulo conseguiu tirar. Vai recuperar o Atlético com o Joilson e começa com o Márcio. Vem cheio de vontade o Ademilson. Agora ficou a briga ali para ver quem põe a bola no chão. Boa abertura do Denilson para o Cortez. Maicon faz a abertura na direita para o Rodrigo Caio. Tocou curto com o Casemiro, recebeu de volta, fez o cruzamento, foi forte. Aproveitar esse esforço aqui do Ademilson, Caio, para chamar a participação do torcedor ligado na Globo. Navega pela internet e quer saber se o Ney Franco errou ao não entrar com essa formação desde o início. Não, o Ney Franco não tem culpa de nada do que aconteceu até aqui. O Ney Franco entrou com a formação que deu certo no jogo passado e que pelo momento do São Paulo de recuperação é a mais segura. Um terceiro zagueiro e soltando os laterais. A partida se apresentou de uma outra forma em função de erros individuais. Erros do sistema defensivo do São Paulo, principalmente no jogo aéreo, na bola parada. E aí ele fez a modificação correta. Abriu mão de um terceiro zagueiro, porque não tinha por que ter 3 homens lá atrás e pôs o time pra frente. Quer dizer, no primeiro tempo, a tua conclusão é de que o São Paulo deu mais mole do que o Atlético construiu o placar? Não, o Atlético teve mérito de achar os gols, claro, mas foram falhas. Um time alto como o sistema defensivo do São Paulo normal, não pode tomar os gols que tomou. Num jogo normal não sairiam gols daquele jeito. Não tomaria tanto gol de bola aérea assim. E agora o jogo tá mais igual, você diria? Igual assim, todo mundo mais ligado, igual dentro da circunstância, o São Paulo no ataque. Exato. Agora tá o que eu imaginava desde o início. O São Paulo que tem mais qualidade técnica, controlando, tentando pôr a bola no chão e achar o espaço na defesa do Atlético Goianiense, e o Atlético contra-atacando, fechadinho para jogar por uma bola no contra-ataque. O Carrinho da Maca trabalhou de novo e o Marino foi passear, agora não volta, né, Rafael? Agora é definitivo, né? Não deu mesmo pro Marino e entrou Dodó, número 15. Inclusive os dois foram contratados juntos pelo Atlético, eram do Icasa do Ceará. Sai machucado o Marino, entra o Dodó. São Paulo vai para o campo de ataque. Lá vai o Rafael Tolói, autor de um golaço. Agora disparou lá pela direita. Recuperou bola o time do São Paulo. Rodrigo Caio toca no meio. Maicon. William José. Tentou levar por dentro para chutar no gol, depois deu uma cavada numa falta. O resultado final de tudo é escanteio para o time do São Paulo. Houve um desvio
da zaga do Atlético. Vai com tudo para o campo de ataque o São Paulo. Rodolfo está ali na área. O toque de cabeça foi do Rafael Toló e ela foi embora pela linha de fundo. O Globo, a gente se liga em você. Fanta, mais diversão. Kleber, tem muita reclamação do banco do São Paulo e dos jogadores que também já fazem aquecimento aqui ao lado do banco, com a demora na reposição de bola, né? Os gandulas, eles já estão retardando essa volta da bola para o jogo e agora demorou bastante tempo, o banco foi ao desespero. O que infelizmente não é novidade nenhuma em nenhum estádio do Brasil, e nenhum mandante faz muito diferente. Não tinha ainda notado talvez a ansiedade dos jogadores, dos homens que estão na reserva lá no banco do São Paulo. É uma ansiedade maior, né, de quem está acompanhando o jogo. E talvez pelo fato do carro Maca entrou 3 vezes nos últimos 10 minutos para atender jogadores do Atlético Goianiense. Isso vai irritando um pouco, né, a questão de quem está do lado de fora. Sem dúvida, um dos jogos com participação mais efetiva do carro Maca. E agora o Ademilson toma cartão amarelo por causa dessa falta aí que ele vai fazer. Deixou o braço no rosto do adversário. E o William José está falando, como é que ele vai fazer? Vai receber a bola, vai ficar com o braço cruzado? Não tem jeito. Uma atitude muito semelhante ao que aconteceu na primeira etapa, né? O jogador leva o braço para trás e acaba colocando o contato. Não sei se é cargo de apresentação de cartão amarelo. Em Porto Alegre, Kleber faz o primeiro do jogo. Grêmio 1, Fluminense 0. Tá subindo para 24 o Grêmio. Aí o São Paulo tá perdendo o jogo, mas mesmo se vencesse não conseguiria chegar no grupo dos 4, né, com essa vitória do Grêmio. 1-0 em cima do Fluminense, que é o terceiro colocado. Vem embora o time do São Paulo. Ademilson bateu a bola no meio do caminho, desviou no Renier. Mandou pro alto o Heron. Começa outra vez o São Paulo. Do Denilson pro Cortez. Michael. É bem o jeitão do Michael. Ele pega a bola e tem esse passe para quem tá à frente. Normalmente um passe preciso. Não deu para jogada ter continuidade. O William José acabou começando de novo no meio campo. Ela voltou pro Michael. Agora o William saiu para fazer o lance com o Denilson. E o passe do Denilson foi forte demais. Tempo para a gente ver o gol do Kleber lá em Porto Alegre. O gol que abriu o placar do clássico tricolor entre Grêmio e Fluminense. Cruzamento da direita. A cabeçada não foi, mas o chute do Kleber sim. 1-0 para o Grêmio. Nesse momento, Vasco 29, Atlético 28, Fluminense 25, Grêmio 24. Rio e Rio Grande do Sul ponteando o Campeonato Brasileiro. E Minas Gerais com o Atlético, que pode voltar a ser líder, né? O Atlético líder até a vitória do Vasco, amanhã pega o Santos e pode voltar à liderança. Com um empate ele já volta à liderança porque tem um saldo melhor do que o Vasco. Chute de longe e o Márcio pega. Kleber, e ainda nessa onda aí do verbo voltar, o Rogério Ceni fez a cirurgia no ombro, né? Uma lesão ainda na pré-temporada, pode voltar contra o Flamengo, que é o próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Já domingo, né, Marco? Ele não tá querendo dar muita previsão, mas existe essa expectativa. Todas as dicas são essas, né? É uma expectativa e possibilidade real do Rogério voltar, mas ele mantém segredo e a comissão técnica também. E o Luiz Fabiano provavelmente também estará em campo no domingo. Ele que hoje não jogou, né? Porque sentiu uma contratura na coxa e por esse motivo está lá em São Paulo torcendo. Fora das duas partidas do São Paulo, contra o Figueirense e hoje. Domingo o Corinthians vai a Salvador pegar o Bahia.
Bahia, que também vai ser adversário do São Paulo na sequência, aí pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira. Vem aí, Michael. Toca a bola para o Cortez. Onde está o Rodrigo Caio? Ganha o escanteio. Então domingo o São Paulo recebe o Flamengo, o Bahia recebe o Corinthians, aí o São Paulo vai para Salvador pegar o Bahia pela Copa Sul-Americana, que tem também Palmeiras e Botafogo na semana que vem. Depois estreiam os outros brasileiros. Os confrontos Grêmio e Curitiba, Atlético Goianiense e Figueirense. Cobrança de escanteio do Jadson, um soco na bola do Márcio. O Corinthians continua vencendo o Cruzeiro por 1-0. O Grêmio acabou de fazer o primeiro gol, a gente já viu o gol do Kleber contra o Fluminense. Aqui, 4-3. E o São Paulo tenta a pressão. Bola na direita, Casemiro. Segurou, encara a marcação, tentou ir para o fundo. Não conseguiu dessa vez fazer o drible, tiro de meta para a equipe do Atlético. 34 minutos. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de Gabriela. Logo depois tem as notícias do Jornal da Globo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude crédito só se for consciente. Tirou o Tolói. Kleber, daquelas curiosidades, né, que o torcedor às vezes ele não fica nem sabendo. Nesse momento o goleiro reserva do São Paulo, o Léo, ele já está bebendo o 4º copinho d'água. Por quê? Ele foi sorteado por antidoping e o doutor já avisou. E o Léo, no intervalo, ele aproveitou para ir ao banheiro, ou seja, ele disse que está com vontade zero. Então está aqui tomando água. Acho que ele vai para o 5º copo já agora. Aqui, pegou o 5º copo. O Casemiro, acho que tomou, foi o Casemiro, né? Tomou um cartão amarelo. Isso mesmo. Enquanto acompanhamos esta luta do Léo. O cara tá no banco, né? Tá esperando por essa. Aí vem embora o time do São Paulo com o Rodrigo Caio. Ele e o Jadson. É lateral. E só para completar a história do Marco, depois do lance, recebe o William José. William José de vez em quando também faz algum teatro ali quando recebe uma bola com alguma dificuldade. Assim pelo menos entendeu, e o árbitro da linha de fundo estava ali do lado dele. Vem o Atlético. 36. Ô, Caio, diminuiu um pouquinho o ímpeto do São Paulo, Caio. Deu uma esfriada. Deu uma esfriada. O Atlético marca bem, consegue trabalhar um pouquinho mais a bola e tirar um pouquinho o time de trás. Ou seja, aquela esperança começa a virar já uma certa dúvida. E o Atlético vai se encorpando. E nessas horas que eu acho que o Cícero ou o Rafinha poderiam ser uma boa opção para dar uma mexida, para dar um gás novo aí no ataque do São Paulo. Os dois técnicos fizeram 2 substituições. Possibilidade de uma para cada um ainda. Partiu o time do São Paulo. Casemiro tentou o passe. A bola foi interceptada. Voltou para o Atlético. Segurou a jogada o Joilson. Tocou um pouco mais atrás para o Heron. De novo o Joilson. Até mostra um jogo com maturidade o Atlético. Ricardo Bueno conseguiu segurar o ímpeto, tocar a bola, e agora o juiz marca uma falta muito perigosa. Falta do Rafael Tolói. E entende que foi lance também para amarelo do Tolói. Olha o lance aí, ó. Foi falta, Gaciba? Foi nada. Tolói toca só a bola. Não houve infração na jogada, não. Olha lá. Um toque na bola normal, uma disputa da bola normal. Para mim não existiu a falta, não. E não deveria ser apresentado o cartão por consequência, né? No mesmo Heron do pênalti, né? O Heron tá bem, né? Ele vai bem nessa.
O que é difícil convencer alguém, mas seria uma bela campanha para o futebol, né? Que os jogadores... Esse nem foi o caso de uma grande tentativa de iludir o árbitro, mas às vezes se força demais naquelas quedas. Aí o juiz erra. Aí lá no final do campeonato, cada clube faz a lista dos erros contra. Vai sobrar para todo mundo, né? Sem dúvida. A valorização dos contatos que existe é demasiada, realmente. Quase 23 metros a distância da bola para o gol do Denis. 22 metros e 80 centímetros precisamente. Aí a barreira do São Paulo respeitando a distância. É uma falta muito perigosa. O Marcos já mostrou que bate bem nela. Tá por ali também o Wesley. São os dois jogadores do Atlético candidatos à cobrança. 39 minutos chegando. 4 para o Atlético, 3 para o São Paulo. O Marcos bateu na barreira. A torcida do São Paulo comemora a bola batida na barreira, porque o lance seria, caso o passe passasse e fosse para o gol, seria o fim da história praticamente, né? Ainda tem linha para ser escrita, texto para ser escrito no jogo, com 39 minutos e o placar de 4-3 para o Atlético Goianiense. Rafinha daqui a pouco no time do São Paulo. E vai sair o Rafael Tolói. Sai o zagueiro e entra o atacante. Zagueiro que acabou de levar o cartão amarelo, o Tolói, e fez um golaço no jogo. Cortez. Toca mais atrás. Com o Tolói. Rodrigo Caio. Ele e o Casemiro. Denilson. Tem na meia esquerda o Maicon. Para ele a bola. Rodrigo Caio veio pelo meio. Cortez apoia o ataque. Jadson recebe. Lógico que o Atlético se encolhe todo. O Atlético fica guardando ali a entrada da grande área para não deixar o São Paulo chegar. O time paulista vai buscando espaço. O Jadson bateu pro gol. Márcio! Que defesa do Márcio. Que pancada do Jadson. E ainda provocou mais suspense. Do jeito que ela subiu, ficou todo mundo esperando onde ela vai cair. Caiu fora do gol e o Márcio sentiu. Pelo menos no chão ficou. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê. Que pancada, hein? Será que... Vamos ver, a queda pode ter sido uma queda de mau jeito. Ele caiu com o braço realmente embaixo do corpo. Mas vai ficar aquela aposta em casa, né? Não, ele tá fazendo cera. Não, ele tomou uma bolada dura, machucou o punho. Não, foi a queda quando ele machucou. E aí o juiz não pode fazer nada, né? Só esperar ele se levantar. Como vai se levantar daqui a pouco? Pela lei tem que esperar e acrescentar ao término da etapa todo o tempo que foi perdido para esse atendimento ao goleiro. Kleber. Pois não. E com essa crise toda, né, jogadores que foram as principais contratações do Atlético nesta temporada estão afastados do elenco. O meia Elias, o atacante William e o volante Fernando Bob. O William está acertando aí uma negociação com Vitória da Bahia, que está perdendo o artilheiro aí, o Neto Baiano, e o Elias pode ser reintegrado na equipe do Atlético. Já está tudo bem com o Márcio. Jadson bate escanteio para o São Paulo. Foi lá em cima, cheio de vontade, o Gabriel. Tirou do Tolói. Rafinha tá louco para entrar, mas com bola na área, o São Paulo manteve o Tolói. Agora sim vai pintar a alteração. Vai sair o Rafael Tolói e vai entrar o Rafinha. Ficou esperando, claro, o fim da jogada, da sequência de jogadas aéreas. Olha que gol que fez, hein? Que golaço. Lindo gol do Rafael Tolói. E vem aí o Gustavo no time do Atlético. O Atlético faz o inverso, né? Tira um atacante, o Ricardo Bueno, e coloca o Gustavo, que na época do Flamengo era também conhecido como Geladeira. E o Tolói, Kleber, muito acostumado aqui com o Serra Dourada jogando pelo Goiás, na saída ele correu em direção ao banco, que hoje é do Atlético Goianiense. Aí local, depois, né? Ele voltou para o lugar certo. Que é o banco local, né? O banco do time do mandante.
Gustavo no lugar do Ricardo Bueno. Dá pra entender porque ele chama ele de Pois geladeira. é, eu estou aqui esperando um momento para perguntar se o Rafael Seba sabe por que geladeira. Sei sim, ele já falou sobre isso. Não é porque é um jogador frio, não. É pelo porte físico mesmo. Então, e a hora que ele entrou, parecia mesmo uma geladeira, segundo o Caio, correndo para a zaga do Atlético Goianiense. É forte toda a vida. Aí vai trabalhando a bola o time do São Paulo. 43,5. Daqui a pouquinho as emoções de Gabriela. Depois do Jornal da Globo. Denilson. A bola dividida, Cortez tenta. Domina o Wesley. Ficou na tentativa de segurar a bola, perdeu o lance. Rafinha tentou a jogada e o arremesso na trava do time do São Paulo. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja com churrascabilidade. Mais 5 minutos, Kleber. Olha a arrancada do time do Atlético, tentou e não conseguiu fazer uma boa jogada lá pela esquerda. 5 minutos. Tá no tempo? Tá, exato. Tempo justo, tempo justo. Entrada de 4 vezes do carro maca, número de substituições, um pouco de demora nas reposições da bola, um tempo justo de acréscimo. 2 pênaltis marcados. 1 cartão amarelo para o time do Atlético. 4 para o time do São Paulo. Como andou a arbitragem, Gaciba? Não todo bem, não todo bem. Eu creio que aquela jogada do pênalti... Segue aí, cara. Vamos ver só o lance aqui do Cortez, que vai tentando a jogada de linha de fundo. Fez o drible, cruzamento, bola perigosa. Subiu Gabriel, não chegou a tirar. Ela sobra ainda para o time do São Paulo com o Rodrigo Caio. Outro cruzamento para a área. Agora o Márcio fica com ela. Pênalti a favor do Atlético Goianiense. Vai ter gente que vai dizer que aquela mão empurrou, que não empurrou, que conseguiu derrubar ou não conseguiu derrubar o jogador do Atlético. Eu particularmente acho que não houve a penalidade. Eu acho que se os erros ocorreram, acima de tudo, foi por estar próximo demais da jogada. Talvez um pouco mais de ângulo para conseguir ver a jogada de maneira melhor do Emerson, mas vê que é um árbitro que estreia na Série A e não sentiu o jogo. Levou o jogo normalmente, tranquilamente, e um bom jogo de se olhar, né? Um jogo com 7 gols, é um jogo bom demais de trabalhar. E com tempo ainda, o São Paulo diminuiu mesmo, quer dizer, é até uma crueldade, né? O São Paulo não manteve aquele nível de ataques dos 18 primeiros minutos, até pela ação do Atlético Goianiense, pela reação do Atlético Goianiense. O jogo ainda está aberto, Caio, mas vai ficando mais perto o Atlético, lógico, da segunda vitória no campeonato do que o São Paulo de conseguir a sua segunda consecutiva. E o resultado foi feito no primeiro tempo. O segundo tempo do São Paulo teve a atitude que o torcedor cobrava, teve um pouco mais de iniciativa que faltou, principalmente na pane da bola aérea. Foi aí que o São Paulo perdeu o resultado. Aí o Atlético leva para o campo de ataque, Joilson bateu, o goleiro Denis pegou. Ameaçou jogar lá para o campo de ataque, o Denis viu que não tinha muita gente, ele ia tentar ligar com o William José e não daria muito resultado, então preferiu sair jogando e fez bem, porque o São Paulo agora já leva para o campo de ataque, aí com todo mundo acompanhando a evolução da jogada. Rafinha tentou o lance, driblou, foi derrubado, falta. Lógico que a essa altura do jogo, quase 47 exatos, faltando 3 para acabar o jogo, falta, é congestionamento dentro da grande área. O Jadson na cobrança. Vai chegando cada vez mais um. Botou a bola lá dentro. O toque de cabeça perigosíssimo do Rodrigo Caio. Mas ela passou ali com muito perigo. Por isso o lamento do Rodrigo. É aquela que o torcedor se preparou para gritar gol. E do outro lado, o goleiro e toda a torcida do Atlético tiraram com os olhos a bola. Não tinha o que fazer.
minuto, 2 minutos a mais para terminar o jogo. 48 minutos. Vai trabalhando bola o time do São Paulo. Recebeu o Rafinha. Tentou fazer a jogada com o William. Afastou o Gabriel. Já tratou de pedir para a defesa do Atlético sair. Ela voltou no Rodolfo. Viu onde estava o Rodolfo? Tira o deles. Imagine todos os outros jogadores no campo de ataque do São Paulo. Lançamento do Michael. Michael buscando o Cortez. Voltou para ajudar a defesa. Fez o corte e jogou para longe o Diogo Campos. Conseguiu recolocar o São Paulo rapidamente na frente. O Rodolfo, Denilson, Michael e Rafinha. Cortez passa. William José e Adenilson dentro da área. Driblou o Rafinha. Resolveu bater pro gol e ela foi mascada. Foi lentamente, mas foi direto para a linha de fundo. Já comemora o torcedor do Atlético. O que parecia um sonho acabou sendo uma vitória suada, difícil. Fez 4-1 no primeiro tempo, tomou 2 gols com menos de 20 no segundo e foi se segurando. Agora já solta a voz a torcida do Atlético. A suada segunda vitória. Faz a falta aí! Faz a falta aí, ó! 49,5. Torcedores e integrantes do banco de reservas do Atlético querem o fim do jogo. O do São Paulo espera esses segundos finais como última chance. Bola para a área. Conseguiu afastar, tirar o Renier. E o árbitro apita. Fim de jogo no Serra Dourada. 7 gols. Sufoco para os dois lados. Surpreendente marcha do placar. E a vitória do Atlético 4-3. Agora a gente vai pegar o final do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Tá 1-0 para o Corinthians, ao vivo do Pacaembu. Linhares Júnior. Instantes finais da partida, já estamos nos acréscimos, passamos de 46 minutos, mais de 30 mil pessoas presentes no Pacaembu acompanhando esta vitória do Corinthians. Gol do Chicão ainda no primeiro tempo, Cássio levanta a bola para o ataque. Tentou com o Guerreiro, o peruano que está estreando no time do Corinthians, entrou agora no lugar do Emerson no final da partida. Leandro Voaden deu 3 minutos de acréscimo. Diego Renan lançou na frente, buscou o Borges, tirou Paulo André, puxou a bola o Paulinho. Guerreiro ganhou bem o lance, tocou no meio para o Edenilson, outro que entrou neste segundo tempo. Aí vem o Corinthians. Vai puxando a bola para a linha lateral, a marcação do William Magrão, bola para fora. Chegamos a 46 minutos, quase 47 no Pacaembu. Alessandro para a cobrança do lateral. Tentou o Guerreiro ali na frente, o desvio do zagueiro do Cruzeiro, Matheus jogou a bola para fora. Tá aí o peruano Guerreiro, estreando com a camisa 9 do Corinthians. Edenilson se apresentou para receber a bola. Guerreiro vai buscando a linha de fundo. Tocou para o Edenilson. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Bom toque de calcanhar do Guerreiro, buscou Alessandro. Chegou Marcelo Oliveira para tirar na defesa do Cruzeiro. Aí o torcedor do Cruzeiro que estava esperando a sequência de vitórias do time que vinha de 2 vitórias neste Campeonato Brasileiro. Pressão do Corinthians. Paulinho. Jorge Henrique estava pedindo a bola pela esquerda. Paulinho segurou e soltou agora. Jorge Henrique. Rolou no meio para o Danilo. Paulinho pegou na frente. Olha a chance. Bateu pro gol. Gol do Corinthians. É dele. É de Paulinho. 48 do segundo tempo. No último lance do jogo, pegou bonito na bola o Paulinho. Acertou o ângulo do Fábio. Aumenta para o Corinthians. Corinthians 2, Cruzeiro 0. Que belíssimo gol do Paulinho, o aniversariante do dia. Corinthians 2, Cruzeiro 0 no finalzinho da partida no Pacaembu. Que belo gol do Paulinho. Recebeu a bola e finalizou no ângulo. Cruzeiro da nova saída.
Vai terminar o jogo. 2-0 para o Corinthians, que vai chegando à 4ª vitória no Brasileirão. Leandro Voaden ergue o braço, aponta para o meio do gramado. Encerra o jogo no Pacaembu. Gols de Chicão de pênalti no primeiro tempo e Paulinho. Corinthians 2-0 para o Cruzeiro. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Kleber Machado, direto de Goiânia. Globo, a gente se liga em você.